Você já sentiu que sua mente não para, que fala mais alto que sua paz e te empurra para decisões que depois lamenta? Às vezes não é o mundo que nos confunde, é nossa própria mente que grita enquanto Deus sussurra. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Escutar a Deus não é questão de barulho nem de razões, mas sim de silêncio e confiança. Porque a mente te leva ao medo, mas a voz de Deus sempre te conduz à paz. Num mundo onde os pensamentos correm mais rápido que a fé, aprender a escutar a Deus pode mudar sua história, seu rumo e sua maneira de viver. Hoje vamos mergulhar profundamente nessa jornada de aprender a distinguir entre a voz da mente e a voz do Criador, porque essa diferença pode transformar completamente o caminho que você está trilhando. Capítulo 1. Quando o ruído interno te afasta da voz correta, alguma vez você sentiu que sua mente não se cala? Que mesmo quando tudo parece tranquilo lá fora, dentro de você há um barulho que não para, pensamentos que se cruzam, dúvidas que aparecem sem permissão, medos que falam mais forte que a esperança. É como se sua mente tivesse seu próprio microfone ligado, repetindo sem parar tudo o que poderia dar errado. E no meio desse ruído, a voz de Deus se torna apenas um sussurro difícil de reconhecer, porque quando a mente domina, o coração fica surdo. Quantas noites você já passou acordado, com a cabeça girando em círculos intermináveis, revisitando as mesmas preocupações uma e outra vez, como se pensar mais fosse resolver o que só a paz pode acalmar? Às vezes não é o mundo que te confunde, é seu próprio pensamento que te empurra para longe do caminho certo. Te diz que você não vai conseguir, que já tentou demais, que não vale a pena continuar acreditando. A mente tem essa habilidade peculiar. Pode ser uma aliada poderosa ou seu pior inimigo. É rápida para analisar cada detalhe, mas lenta para confiar no que não pode ver ou tocar. Te lembra constantemente o que você perdeu, mas convenientemente esquece o que ainda pode ganhar. E aí está a diferença fundamental entre escutar sua mente e escutar a Deus. Enquanto a mente busca segurança em controlar tudo, Deus busca sua transformação através da confiança. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Jesus não disse que suas ovelhas pensariam em sua voz, refletiriam sobre sua voz, ou analisariam sua voz, mas que a ouviriam. Escutar é profundamente diferente de pensar. Escutar é parar, soltar o controle que tanto nos esforçamos para manter, silenciar o ruído interno para dar espaço ao que realmente importa. Mas vivemos numa época onde a mente não se detém nunca. Acordamos com pensamentos que correm como carros numa autoestrada sem fim. E se não aprendemos a reconhecer qual voz estamos seguindo, podemos passar a vida inteira confundindo ansiedade com direção, medo com intuição e inquietação com sabedoria. Escutar a Deus nem sempre é confortável, e isso precisa ser dito com clareza. Às vezes sua voz contradiz completamente sua lógica, seus planos cuidadosamente elaborados, seus medos mais profundos. Te pede perdoar quando sua mente grita vingança e justiça. Te convida a confiar quando tudo ao redor parece absolutamente incerto. Sua mente te diz com urgência: proteja seu coração, construa muros, não deixe ninguém te machucar novamente. Mas Deus te diz algo completamente diferente. Ame sem medida, sem condições, sem reservas. Sua mente busca explicações lógicas para tudo, mas Ele te oferece algo muito maior: sentido e propósito. Não há nada mais libertador do que deixar de discutir com seus pensamentos e começar a obedecer ao que Deus tem estado dizendo em silêncio durante todo esse tempo. Há momentos em que você acredita estar escutando a Deus, mas na realidade está escutando apenas o eco dos seus próprios desejos. Porque a mente é extremamente hábil, sabe se disfarçar de fé, quando o que realmente busca é manter o controle. Te convence sutilmente de que tudo depende de você, que se não fizer algo agora mesmo, imediatamente, tudo vai desmoronar. Mas escutar a Deus não se trata de acelerar desesperadamente. Trata-se de aprender a esperar com confiança. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos,
e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:5 até 6. Note que não diz, entenda perfeitamente. Diz, confie completamente. Porque confiar é a linguagem que a mente racional não compreende facilmente, mas que a alma reconhece instantaneamente. Há um cansaço que não vem do corpo físico, mas de pensar excessivamente. É esse esgotamento invisível que rouba sua paz e faz você sentir que tudo está fora do lugar. Pensar, pensar e pensar mais um pouco. Como se pensar ainda mais fosse resolver o que somente o silêncio pode esclarecer. Sua mente quer controlar cada variável. Mas Deus te convida a se render. E render-se não é perder ou desistir. É reconhecer humildemente que você não precisa fazer tudo sozinho, que não foi criado para carregar o peso do mundo inteiro. Quando você deixa de brigar constantemente com seus pensamentos, descobre algo surpreendente. Deus sempre esteve falando com você, só que você estava ocupado demais tentando ter razão, tentando resolver tudo, tentando ser Deus na sua própria vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Ser quieto não é passividade ou preguiça espiritual. É uma decisão consciente de fé. É calar o suficiente para reconhecer quem verdadeiramente leva o controle de todas as coisas. Mas ser quieto não é fácil quando você está acostumado a viver em estado de alerta constante. A mente sempre quer uma resposta imediata, um plano detalhado, uma solução clara e rápida. E Deus, em contraste marcante, te ensina a caminhar passo a passo sem ver todo o caminho iluminado à sua frente. Às vezes, escutar a Deus é simplesmente não se mover, não tomar decisões precipitadas, até que Ele te dê o sinal claro. Isso não é fraqueza ou indecisão, é sabedoria profunda, porque a pressa mental é frequentemente o maior inimigo da claridade espiritual. Quantas vezes você tomou decisões importantes simplesmente porque sua mente te convenceu de que era o melhor caminho, e depois descobriu que tinha se afastado completamente da paz, porque a paz sempre é o selo inconfundível da voz de Deus. Se há ruído interno, se há pressão constante, se há urgência que não te deixa respirar, provavelmente não vem dele. Deus não grita desesperadamente, não manipula emocionalmente, não apura com ansiedade. Ele fala no sussurro gentil, naquele espaço pequeno e sagrado entre seus pensamentos, aquele lugar onde você quase nunca se detém, porque está sempre correndo para a próxima coisa. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. Reis 19:11-12. Essa voz mansa e delicada ainda continua falando hoje, mas você precisa baixar drasticamente o volume da sua mente para conseguir escutá-la claramente. Sua mente te dirá com absoluta convicção que você não pode mudar, que o passado pesa demais, que já é tarde demais para recomeçar. Mas Deus continua dizendo com amor infinito: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Ele não precisa da sua lógica perfeita para agir poderosamente. Só precisa da sua disposição para escutar e obedecer. Porque enquanto você analisa interminavelmente, ele transforma milagrosamente. Enquanto você pensa obsessivamente no que perdeu, ele prepara cuidadosamente o que está por vir. E você não precisa entender completamente como tudo vai funcionar. Só precisa crer que sua voz sempre carrega esperança genuína, mesmo quando não faz o menor sentido para sua mente racional. Escutar a Deus é como ajustar cuidadosamente a frequência de um rádio antigo. Se há interferência e estática, a mensagem se distorce completamente. Mas quando você se detém intencionalmente, quando respira profundamente, quando escolhe deliberadamente confiar em lugar de reagir impulsivamente, o ruído desaparece gradualmente. E de repente, o que antes era confusão pura se converte em direção clara. O que era medo paralisante se converte em calma restauradora. O que era dúvida torturante se converte em paz inexplicável. Não porque tudo mudou nas circunstâncias externas,
mas porque algo fundamental se ordenou dentro de você. Talvez sua mente insista em dizer que você precisa ter absolutamente tudo sob controle. Mas a voz de Deus te ensina pacientemente que nem tudo se controla. Algumas coisas simplesmente se vivem. Sua mente te empurra constantemente a correr. Mas Deus te ensina a caminhar com propósito. Sua mente te leva a falar demais, explicar demais, justificar demais. Mas Deus te convida a guardar um silêncio sábio. E ali, nesse espaço sagrado onde você deixa de pensar tanto e tão freneticamente, descobre algo transformador. Escutar não é algo que se faz primariamente com a cabeça, mas com o coração aberto e disponível. Capítulo 2. Não siga pensamentos que mudam, siga palavras que permanecem. Há dias em que a mente se torna uma verdadeira tempestade interior. Você pensa uma coisa pela manhã ao acordar, sente algo completamente diferente ao meio-dia, e quando a noite chega já não sabe mais no que acreditar. A mente muda dramaticamente com a emoção do momento, com o cansaço acumulado, com o medo que se aproxima. É volúvel, instável, caprichosa por natureza. O que hoje parece uma certeza inabalável, amanhã pode parecer o maior erro da sua vida. E se você deixa que sua vida inteira seja guiada por pensamentos que mudam como o vento, terminará caminhando em círculos exaustivos, completamente esgotado, profundamente confundido e dolorosamente vazio. Mas quando você toma a decisão consciente de escutar a Deus, começa a construir sua vida sobre algo que absolutamente não se move. Porque as palavras de Deus não mudam nunca. Não dependem de como você se sente hoje, nem do clima emocional, nem do ânimo que você tem neste momento. Permanecem exatamente iguais hoje, amanhã, daqui a um ano e para sempre. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Isaías 40:8. Isso não é apenas poesia bonita. É uma realidade sólida, na qual você pode construir sua vida inteira sem medo de que o fundamento desapareça. Sua mente pode te dizer com toda certeza que você não aguenta mais, que não vale a pena continuar tentando, que já chegou ao seu limite absoluto. Mas a palavra imutável diz: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Sua mente pode repetir incessantemente que você está completamente sozinho, abandonado, esquecido, mas a palavra responde com firmeza: não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1:5. E é precisamente aí onde se revela a diferença crucial entre pensar temporariamente e crer permanentemente. A mente se move constantemente com o vento das circunstâncias, mas a fé se ancora profundamente no eterno e imutável. Quantas vezes você mudou completamente de rumo só porque seus pensamentos exigiram essa mudança? Essa voz interior, insistente que te diz: faça isso agora, imediatamente, sem demora. E no dia seguinte, quando as consequências aparecem, ela mesma te acusa cruelmente por ter feito exatamente o que ela mandou. A mente é extremamente rápida para impulsionar ações, mas igualmente cruel para culpar depois. Te convence de que algo é urgentíssimo, te leva ao extremo da ação, e quando o resultado não sai exatamente como esperava, te castiga sem piedade com aquele pensamento torturante: eu te disse que ia dar errado. Mas Deus não fala com essa pressa ansiosa. Ele não empurra desesperadamente, ele guia pacientemente. Não pressiona com angústia, ele dirige com sabedoria. Não grita histericamente, ele sussurra amorosamente. E esse sussurro quase sempre chega precisamente quando você decide se deter e voltar ao que permanece, ao que não muda, ao que é sólido e confiável. Sua mente muda constantemente porque se alimenta do que vê no momento. Se vê medo ao redor, pensará com medo. Se vê injustiça, pensará desde a raiva. Se vê fracasso, pensará desde a frustração profunda. Mas quando você deliberadamente olha para a palavra de Deus, sua mente gradualmente começa a se alinhar com a verdade eterna. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119:105. Não existe escuridão suficientemente densa que possa apagar uma lâmpada acesa e brilhando, mas você precisa fazer uma escolha consciente sobre qual luz seguir, porque o pensamento humano é como uma vela frágil ao vento, frágil, inconstante, se apaga com facilidade assustadora.
A palavra de Deus, em contraste dramático, é uma chama que o vento não consegue apagar. Pelo contrário, só aviva e fortalece. Às vezes você escuta muito mais suas emoções voláteis do que suas convicções profundas. Decide segundo o ânimo do momento, não segundo o propósito estabelecido. E por isso termina completamente cansado e desorientado, porque cada emoção diferente exige uma direção completamente diferente. Hoje você acorda acreditando que pode conquistar o mundo inteiro. Amanhã sente que não pode nem sair da cama. Mas Deus não muda com seus dias bons e ruins. Ele continua sendo exatamente o mesmo, absolutamente constante, mesmo quando você não está sendo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Hebreus 13:8. Escutar sua palavra é recordar a si mesmo quem você verdadeiramente é, mesmo quando sua mente completamente esquece. É voltar ao centro firme quando o pensamento te dispersa para todos os lados. É saber com certeza que há uma verdade muito mais forte que qualquer sensação temporária e passageira. O coração humano precisa desesperadamente de estabilidade, e a mente simplesmente não pode oferecer isso porque a mente busca ansiosamente entender absolutamente tudo. Enquanto isso, a palavra te ensina algo completamente diferente, a confiar profundamente mesmo, sem entender completamente. A mente quer controlar cada detalhe. A palavra te ensina a soltar gradualmente. A mente analisa obsessivamente o que já passou. A palavra te prepara amorosamente para o que ainda vem. Cada vez que você escolhe escutar a voz de Deus, em lugar da voz dos seus pensamentos variáveis, está escolhendo construir sua casa sobre rocha sólida, não sobre areia movediça. E quando chegam as tempestades inevitáveis da vida, porque elas sempre chegam eventualmente, você não é derrubado, não desmorona, não perde o chão. Qualquer, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Esse é o segredo que muitos ignoram. Não basta apenas escutar. É preciso praticar. É preciso construir sua vida inteira sobre essa fundação inabalável. Talvez sua mente te diga com insistência que você não é suficiente, que cometeu erros demais, que já não há volta possível, que você queimou todas as pontes, mas a palavra te ensina algo radicalmente diferente e libertador. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Deus não fica repetindo seu passado doloroso. Ele o redime completamente. Não te lembra constantemente suas falhas, te lembra incansavelmente seu valor. E essa verdade poderosa não depende absolutamente do seu estado de ânimo hoje. Está ali esperando pacientemente por você, constante, estável, firme como uma raiz profunda que sustenta a árvore mesmo quando o vento mais forte a sacode violentamente. O problema real não é pensar. Pensar é necessário e bom. O problema é acreditar cegamente em tudo o que você pensa. Nem todo pensamento que passa pela sua mente merece sua atenção ou sua crença. Alguns nascem do medo irracional, outros do orgulho ferido, outros simplesmente do cansaço físico e mental. Mas a palavra não muda simplesmente porque foi dita por alguém que jamais muda. O que ele disse, há séculos atrás, continua tendo exatamente o mesmo poder transformador hoje. Cada vez que você lê, escuta com atenção ou medita profundamente no que ele falou, sua mente encontra a ordem onde havia caos. Onde havia confusão total, chega claridade cristalina. Onde havia dúvida paralisante, chega direção clara. Onde havia culpa esmagadora, chega descanso restaurador. Sua mente pode literalmente te cansar com milhares de cenários possíveis que nunca vão acontecer. Mas a palavra sempre te devolve gentilmente ao presente. Te lembra com ternura que o controle não é seu, que a paz não depende de entender tudo perfeitamente, mas sim de confiar plenamente. Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque em ti confia. Isaías 26:3. Essa é a diferença monumental entre pensar exaustivamente e permanecer confiantemente. Pensar te desgasta completamente, permanecer te fortalece profundamente. Pensar te enche de ruído mental, permanecer te enche de calma espiritual.
Quando você escolhe deliberadamente escutar a Deus em lugar da sua mente instável, algo profundo dentro de você se ordena naturalmente. Não porque tudo se resolve magicamente da noite para o dia, mas porque você deixa de depender desesperadamente do que muda constantemente para se sustentar firmemente no que nunca muda. A mente te dirá que você precisa constantemente de novas ideias, novos planos, novas estratégias. Deus te recordará pacientemente que o que você realmente precisa é lembrar suas promessas eternas. E nesse lembrar intencional, sua mente se aquieta gradualmente, seu coração descansa finalmente e seus passos se tornam firmes e seguros. Capítulo 3. A mente vê perigo, mas Deus vê propósito. Te aconteceu que algo completamente inesperado acontece na sua vida, e a primeira coisa que você sente é um medo instintivo, não necessariamente porque seja algo ruim, mas simplesmente porque sua mente reage automaticamente antes de entender o que realmente está acontecendo. Sua mente não para perguntar ou investigar, ela assume imediatamente. E a maioria das vezes interpreta a situação a partir da ferida antiga, não da fé presente. A mente vê perigo potencial em absolutamente tudo que não consegue controlar, mas Deus vê propósito divino em tudo que Ele permite que aconteça. O que você rapidamente chama de perda devastadora, Ele chama de processo necessário. O que você imediatamente chama de caos destrutivo, Ele chama de caminho formador. A mente busca desesperadamente segurança, estabilidade absoluta, rotina previsível. Quer saber exatamente como, quando precisamente e por que detalhadamente. Mas Deus não trabalha dentro da zona confortável da razão humana. Ele trabalha no terreno fértil e misterioso da confiança profunda. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, contra 8 até 9. Essa distância entre sua lógica limitada e o propósito infinito de Deus não é um castigo cruel, é uma proteção amorosa. Se você entendesse absolutamente tudo desde o princípio, deixaria completamente de confiar. Mas quando você não entende nada, e ainda assim escolhe continuar seguindo, sua fé cresce exponencialmente, seu caráter se fortalece profundamente e seu coração se alinha magnificamente com algo muito maior que seus planos pessoais. A mente humana diz com convicção: isso não faz o menor sentido. E Deus responde com paciência: ainda não faz, mas um dia fará. E esse ainda não é precisamente onde a fé se forma e se fortalece. A fé não cresce na claridade total, cresce na neblina da incerteza. Não floresce quando tudo se explica perfeitamente. Floresce quando não resta outro remédio senão confiar cegamente. Pense profundamente em José, vendido cruelmente por seus próprios irmãos, humilhado injustamente, completamente esquecido numa prisão escura. Sua mente deve ter gritado desesperadamente que tudo estava absolutamente perdido, que a vida não tinha mais sentido algum. Mas Deus via propósito exatamente onde José via apenas injustiça. Quando o momento certo finalmente chegou, tudo ganhou sentido perfeito. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Gênesis 50 contra 20. A mente humana limitada vê apenas traição dolorosa, mas Deus vê preparação necessária. O que parecia o fim definitivo foi apenas o começo estratégico de algo infinitamente maior. Quantas vezes seus pensamentos ansiosos te paralisaram completamente frente a uma prova difícil? Te dizem com crueldade: isso vai te superar completamente. Você não vai resistir. Não tem forças suficientes. Mas no meio de todo esse ruído ensurdecedor, Deus continua falando amorosamente: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12 contra 9. Sua mente te limita cruelmente ao que você pode fazer com suas próprias forças, mas Deus te convida generosamente a confiar no que Ele pode fazer através de você. E quando você finalmente deixa de medir tudo com suas forças limitadas,
Começa a ver claramente que as crises não são castigos divinos, são aulas necessárias, que os medos não são inimigos destruidores, são mestres formadores. Que os caminhos difíceis não são o final trágico, são a rota necessária rumo à maturidade que você estava pedindo sem se dar conta. A mente quer evitar desesperadamente qualquer dor, mas Deus usa o próprio dor como cinzel divino, não para te destruir maldosamente, mas para te polir amorosamente. Cada ferida profunda que você enfrentou corajosamente foi uma oportunidade valiosa para aprender a depender menos da sua lógica e muito mais da direção divina. A mente grita ansiosamente: proteja-se a todo custo, mas Deus diz suavemente: confie em mim completamente. E embora às vezes a confiança doa intensamente, sempre cura muito mais profundamente que a desconfiança. Quando a mente te diz com desespero: Deus te esqueceu completamente, Ele te lembra ternamente: ainda que meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria. Salmo 27, 10. Sua mente simplesmente não pode ver o que Deus está meticulosamente construindo nos bastidores da sua vida. Se enfoca obsessivamente no imediato, no que dói agora, no que falta hoje, mas Deus vê o quadro completo, do princípio ao fim. Ele não age desde a pressa ansiosa, age desde o propósito eterno. E esse propósito nunca se detém nem por um segundo. Embora você não o compreenda com sua mente limitada, há uma paz profunda que não depende de entender perfeitamente, mas sim de aceitar confiantemente. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa paz sobrenatural não chega quando tudo finalmente melhora externamente. Chega quando você escolhe crer que tudo tem sentido profundo, mesmo quando ainda não consegue ver absolutamente nada. A mente busca desesperadamente lógica racional. Deus oferece generosamente sentido eterno. E quando você decide confiar no sentido divino, mesmo quando não há lógica humana aparente, descobre algo absolutamente profundo, que nada se perdeu realmente. Tudo foi parte de uma preparação cuidadosa. Às vezes, o que você mais teme é exatamente o que Deus usa para te ensinar a viver completamente sem medo. O que mais te doeu foi precisamente o que mais te fez crescer genuinamente. E embora a mente veja isso como perigo iminente, Deus planejou amorosamente como propósito transformador. O que parecia um obstáculo intransponível era, na verdade, uma lição necessária. O que parecia uma perda devastadora era, na realidade, uma proteção amorosa. O que parecia uma queda dolorosa era verdadeiramente um impulso poderoso rumo a algo infinitamente melhor. Quando você aprende gradualmente a olhar a vida com os olhos da fé e não apenas com os olhos da razão, deixa de se perguntar angustiadamente: por que isso está acontecendo comigo? E começa a se perguntar confiantemente: para que Deus está me preparando através disso? Porque enquanto sua mente tenta ansiosamente entender cada detalhe, Deus está poderosamente trabalhando nos bastidores. E no tempo perfeito dele, o que agora te pesa dramaticamente se converterá em testemunho glorioso. O que hoje confunde profundamente, um dia te fará sorrir com gratidão. O que hoje parece absolutamente injusto, amanhã será a prova inegável de que nada, absolutamente nada, foi em vão. Capítulo 4. Não acredite em tudo que você pensa. Há pensamentos que parecem tão intensamente reais que assustam profundamente. Vêm sem qualquer aviso, se instalam sem pedir permissão e falam com tanta segurança absoluta que você termina acreditando cegamente neles. Te dizem com crueldade que você não é suficiente, que já não há esperança alguma, que o que você perdeu jamais voltará, que ninguém se preocupa realmente com você. E pouco a pouco, sem você se dar conta do que está acontecendo, começa a viver segundo o que pensa e não segundo o que Deus diz claramente. Mas nem tudo que você pensa é verdade objetiva. Nem tudo que passa rapidamente pela sua mente merece sua atenção ou sua crença. Há pensamentos que nascem do cansaço físico extremo, outros do medo irracional e outros do dolor emocional não processado. E se você os deixa ficar tempo demais, se convertem em vozes poderosas que te afastam completamente da paz. A mente tem memória e muitas vezes confunde perigosamente o recuerdo doloroso com a realidade atual.
Se um dia você foi profundamente ferido, sua mente tentará te proteger, repetindo incessantemente que tudo voltará a sair mal. Se você foi rejeitado no passado, te dirá que ninguém te aceitará de verdade. Mas o que a mente chama de proteção, às vezes, é apenas uma prisão mental. Te encerra em pensamentos velhos que já não representam o que Deus está fazendo agora mesmo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. Renovar a mente é aprender a duvidar do que você pensa, quando seus pensamentos não se alinham com a verdade de Deus. É colocar em pausa a voz interna que te fere constantemente e voltar a escutar a voz que sana completamente. Jesus disse com claridade: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. E a verdade não é apenas uma ideia abstrata, é uma presença viva. É essa voz que não te acusa destrutivamente, mas te lembra amorosamente quem você verdadeiramente é. Mas às vezes você está tão profundamente acostumado a crer em seus pensamentos negativos que a verdade te parece um idioma estrangeiro que você completamente esqueceu. Te resulta muito mais fácil crer que não pode, que não vale, que não merece. No entanto, Deus continua dizendo eternamente: com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Essa frase poderosa não muda mesmo que você mude completamente. Não se enfraquece mesmo que você falhe miseravelmente. Não depende de como você pensa hoje, mas sim de quem te criou amorosamente. Sua mente pode ser um verdadeiro campo de batalha intenso. Cada dia se enfrentam ali duas vozes completamente opostas, a que te derruba cruelmente e a que te levanta amorosamente. Uma te repete obsessivamente seus erros, a outra te lembra constantemente seu propósito. Uma te diz com desespero: já não há saída possível. A outra te sussurra com esperança: ainda não terminei com você, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, contra 4-5. Deus não te pede que simplesmente não pense. Te ensina cuidadosamente a escolher bem quais pensamentos conservar, porque o que você pensa com frequência termina construindo literalmente a forma em que vive. Há pensamentos que soam exatamente como verdades, mas no fundo são mentiras com excelente memória. Sua mente repete automaticamente o que escutou no passado. Palavras duras, rejeições dolorosas, fracassos humilhantes. Mas a palavra de Deus não se baseia no seu passado doloroso, mas sim na promessa eterna dele. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Ser livre também significa deixar de crer em tudo o que sua mente te diz quando não está em paz. Porque uma mente cansada vê inimigos em todas as partes, inclusive dentro de si mesma. E quando você aprende pacientemente a filtrar seus pensamentos, descobre surpreendentemente que muitas vezes não era o mundo que te fazia mal. Era a forma distorcida em que você o interpretava. Quantas vezes você se deteve completamente por pensar excessivamente? A mente repete ansiosamente: e se eu me equivocar? E se não sair bem? E se me machucarem outra vez? Mas o que ela não te diz honestamente é que o medo também mente frequentemente, que exagera dramaticamente os riscos e minimiza completamente as oportunidades, que prefere ter razão a avançar corajosamente. Às vezes você pensa que está sendo prudente, mas o que na realidade está fazendo é se escondendo covardemente. A mente disfarça habilmente o medo de prudência sábia. Te convence sutilmente de que não é o momento certo, de que você não está preparado, de que é melhor esperar um pouco mais. E enquanto você espera indefinidamente, o tempo passa inexoravelmente e a oportunidade se esfria completamente. Escutar a Deus nem sempre será lógico racionalmente, mas sempre será profundamente liberador. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. A prudência humana busca ansiosamente razões,
A confiança divina busca simplesmente direção. E quando você aprende finalmente a confiar, deixa de ser escravo dos seus pensamentos e começa a viver verdadeiramente desde a fé. Não crer em tudo o que você pensa é um ato profundo de humildade espiritual. É reconhecer honestamente que sua mente nem sempre tem a razão, que pode se equivocar frequentemente, que pode mentir sutilmente, que pode te limitar drasticamente. Mas quando a mente se equivoca, a verdade não muda nem 1 milímetro. E cada vez que você escolhe deliberadamente não seguir um pensamento negativo, está escolhendo corajosamente voltar à liberdade. Está dizendo firmemente ao medo: não acredito em você. Está dizendo decididamente à dúvida: já não me governas mais. Está dizendo confiantemente à dor: não és minha verdade. Deus não te criou para viver à mercê da sua mente, mas sim para viver com domínio sobre ela. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Esse domínio não vem de pensar ainda mais, mas sim de pensar muito melhor, de te deter conscientemente antes de crer tudo o que passa pela sua cabeça, de examinar cuidadosamente se o que pensas te aproxima da paz ou te arrouba completamente, porque o que vem de Deus traz sempre calma, nunca confusão. O que vem de Deus te dá direção clara, nunca ruído mental. O que vem de Deus edifica constantemente, nunca destrói. Assim que a próxima vez que um pensamento te diga com convicção que você não pode, que não vale, que não há saída, lembre-se firmemente: nem tudo o que você pensa é verdade. Capítulo 5. O silêncio é onde ele corrige seus pensamentos. Vivemos completamente rodeados de ruído constante. O telefone que não deixa de vibrar incessantemente, as conversações que preenchem cada espaço disponível, os pensamentos que literalmente nunca descansam. Há tanto movimento frenético lá fora que, sem você se dar conta do que está acontecendo, também aprende a viver acelerado por dentro. A mente não para nunca. Analisa, compara, imagina, lembra, se preocupa. É como um motor que simplesmente não sabe se desligar. E entre tanto ruído ensurdecedor, a voz de Deus se torna um sussurro que pouquíssimos conseguem ouvir. Não porque ele não fale, mas porque nós não sabemos realmente calar. O silêncio não é meramente a ausência de palavras. É o espaço sagrado onde Deus pode corrigir amorosamente o que o ruído distorceu completamente. Às vezes confundimos perigosamente o silêncio com vazio aterrorizante. Mas na realidade o silêncio é plenitude absoluta. É ali onde as coisas finalmente começam a fazer sentido, onde as emoções se ordenam naturalmente, onde os pensamentos se clareiam gradualmente, onde o que parecia completamente impossível se torna perfeitamente entendível. Mas chegar a esse silêncio não é nada fácil. A mente luta violentamente contra ele porque o silêncio a deixa sem controle, e a mente quer ter sempre a última palavra. No descanso e no repouso seríeis salvos. Na quietude e na confiança estaria a vossa força. Isaías 30:15. Quão difícil é confiar quando você está acostumado a resolver absolutamente tudo com a cabeça. Quão difícil é descansar quando você viveu tanto tempo brigando intensamente com seus próprios pensamentos. O silêncio não é um castigo divino, é um chamado amoroso. Quando Deus guarda silêncio, não é que tenha ido embora e te abandonado, é que está te ensinando pacientemente a escutá-lo de outra maneira completamente diferente. Te leva a um lugar onde você não pode continuar dependendo do ruído externo para se sentir acompanhado. Te mostra claramente que sua presença nem sempre se manifesta em palavras audíveis, mas sim em paz inexplicável. E essa paz corrige suavemente o que sua mente distorceu severamente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Estar quieto não é passividade preguiçosa, é confiança ativa. É permitir que a alma respire profundamente, sem o peso esmagador de ter que entender absolutamente tudo. É aceitar humildemente que há coisas que não se resolvem pensando mais intensamente, mas sim pensando muito menos. Quando você se atreve corajosamente a estar em silêncio, a verdade começa a se revelar gradualmente. Descobre surpreendentemente que muitos dos seus pensamentos não vinham de Deus, mas do medo irracional, que suas decisões não eram fé genuína, mas ansiedade disfarçada de urgência.
que suas orações não eram conversações reais, mas tentativas desesperadas de convencer a Deus a seguir seus planos. No silêncio, você aprende que não necessita convencer-lo de nada, só escutar atentamente o que ele já está dizendo claramente. Jesus mesmo buscava intencionalmente o silêncio, e ele retirava-se para os desertos e orava. Lucas 5,16. Se apartava deliberadamente do ruído, das multidões, das opiniões. Sabia que para manter seu coração em calma, necessitava se desconectar do som do mundo e se conectar com o som do céu. E você também necessita disso desesperadamente. Não pode viver escutando todas as vozes simultaneamente e esperar ter paz. Se todo dia está rodeado de estímulos, de notícias, de comparações, de julgamentos, como distinguirá a voz que te guia da voz que te confunde? O silêncio revela o que o ruído esconde cuidadosamente. Quando você cala, saem à superfície pensamentos que havia ignorado convenientemente. E embora no princípio assuste enfrentar-se a eles, é o primeiro passo necessário para saná-los. Deus não pode corrigir o que você não reconhece. Não pode transformar o que você não entrega. Mas no silêncio, quando você deixa de se distrair constantemente, quando fica a sós com o que leva dentro, começa a ver com claridade cristalina o que antes negava completamente. Ali é onde sua voz suave começa a colocar ordem. Há uma limpeza profunda que só ocorre no silêncio. Não é física, é mental e espiritual. Deus usa esses momentos preciosos para limpar as ideias que não vinham dele, os pensamentos que te escravizam, os medos que te governam. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa paz sobrenatural não entra numa mente cheia de ruído. Só chega quando a alma se detém o suficiente para receber. Lá, por isso o silêncio não é perda de tempo. É um treinamento essencial. Te ensina a distinguir entre a voz que vem de dentro e a que vem de cima. No silêncio, seus pensamentos deixam de correr freneticamente e seu coração começa a escutar claramente. E o curioso é que ali não sempre há respostas imediatas, mas sim a direção clara. Não sempre há palavras audíveis, mas sim há sentido profundo, porque o silêncio não é um lugar vazio e desolado, é um lugar cheio de presença divina. E essa presença não grita desesperadamente, corrige com ternura infinita, te mostra que nem tudo o que você pensa é verdade, que não necessita entender para confiar, que o controle que você busca é a causa do peso que sente. Há quem teme o silêncio porque não suporta se ouvir a si mesmos. Mas se você se atreve a ficar ali, descobrirá que não está sozinho, que Deus também habita nesse espaço que ninguém mais ocupa, que enquanto você cala, Ele trabalha, que enquanto você pausa, Ele ordena, e que enquanto você solta, Ele sana profundamente. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14:14. Essa tranquilidade não é fraqueza covarde, é fé na direção divina. É saber que quando tudo dentro de você quer agir desesperadamente, a melhor decisão às vezes é se deter completamente. Que quando sua mente grita histericalmente, faça algo agora. Talvez o que você realmente necessita é ficar quieto e escutar atentamente. O silêncio é um lugar de correção amorosa, não de ausência divina. É onde sua mente finalmente se rende e sua alma se alinha perfeitamente. É onde o que parecia urgentíssimo deixa de sê-lo e o que parecia completamente impossível começa a ter sentido. É onde os pensamentos se aquietam e o coração aprende a confiar outra vez, porque nem sempre você necessita uma nova resposta. Às vezes só necessita muito menos ruído, e quando finalmente você se atreve a calar, descobre algo transformador. Não era que Deus não falava. Era que você não tinha parado de pensar o suficiente como para escutá-lo claramente. Capítulo 6. A fé começa onde termina a lógica. Há momentos intensos na vida em que absolutamente tudo parece perder sentido completamente. Você se esforça ao máximo, faz o correto consistentemente, segue os passos cuidadosamente, planeja com extremo cuidado e ainda assim as coisas não saem como imaginou. A mente acostumada a buscar explicações lógicas começa a se enredar entre perguntas sem resposta aparente. Por quê?
O que fiz de errado? Quando isso mudará? É precisamente nesses momentos onde a lógica chega ao seu limite absoluto, e ali começa o território misterioso da fé. Porque crer não é entender perfeitamente, é confiar profundamente quando não há claridade alguma. É continuar caminhando corajosamente mesmo quando o chão parece desaparecer sob seus pés. A lógica te diz com certeza que o que não vês não existe, mas a fé te ensina que o invisível sustenta absolutamente tudo o visível. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Essa frase soa absolutamente linda até que você a vive na prática. Porque ter convicção de algo que você não pode ver com seus olhos exige um tipo de valentia que a mente simplesmente não compreende. A mente necessita desesperadamente de provas tangíveis. A fé necessita de descanso confiante. A mente calcula obsessivamente. A fé confia simplesmente. A mente diz ansiosamente: espere até entender tudo. A fé responde pacientemente: creia primeiro e depois entenderá. Há caminhos na vida em que a lógica te detém completamente, mas a fé te impulsiona poderosamente. Quando a lógica diz com firmeza: isto não faz o menor sentido, a fé responde confiantemente: não precisa fazer, só continue. E embora pareça completamente irracional, ali é onde ocorrem os maiores milagres. Porque a fé não se alimenta de certezas humanas, mas sim de promessas divinas. Porque andamos por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7. Caminhar por fé não é fechar os olhos ingenuamente para a realidade. É abrir o coração completamente para a possibilidade de que Deus tenha um plano infinitamente maior que sua compreensão limitada. Às vezes a lógica te faz pensar que confiar é se render derrotadamente, mas na realidade é exatamente o contrário. Confiar é escolher crer ainda quando absolutamente tudo grita que não. É levantar a mirada quando o coração quer se render. É dizer firmemente: ainda creio, enquanto as circunstâncias te dizem: já não insista. A fé não nega o dolor, mas se nega a que o dolor tenha a última palavra. Jesus lhe disse: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. João 11:40. Não diz: se entenderes, diz claramente: se creres. Porque entender te dá controle limitado, mas crer te dá liberdade ilimitada. A lógica busca desesperadamente segurança, mas a fé te leva ao risco do desconhecido. Não porque você goste de sofrer, mas porque sabe que algo muito maior está ocorrendo por trás do véu. Abraão não entendeu absolutamente tudo quando Deus lhe disse que saísse de sua terra. Só obedeceu confiantemente. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. Isso é fé genuína. Caminhar sem mapa, confiando na voz que te guia. A lógica teria rido de Abraão, mas a fé o converteu em pai de uma promessa eterna. Sua mente te diz que crer sem ver é ser ingênuo, mas a história demonstra completamente o contrário. Moisés acreditou quando o mar ainda estava fechado. Josué acreditou antes que as muralhas caíssem estrondosamente. Maria acreditou antes de ver o Salvador nascer. Nenhum deles tinha todas as respostas, mas todos tinham a mesma certeza profunda. Se Deus disse, Ele fará. E essa convicção vale infinitamente mais que qualquer raciocínio humano, porque quando sua fé se eleva, a lógica finalmente se rende. A fé não nega a razão, mas a supera majestosamente. Não te pede que deixe de pensar, mas que não permita que seu pensamento limite o que Deus pode fazer. Sua mente pode entender o que está dentro do seu alcance, mas a fé se move poderosamente no terreno do impossível. Para Deus tudo é possível. Mateus 19:26. Cada vez que você escolhe crer em lugar de duvidar, abre uma porta que a lógica jamais poderá abrir, porque a lógica só pode analisar o que foi. A fé pode criar o que ainda não existe. É completamente natural que você tenha medo. A fé não elimina o medo, mas te ensina a não obedecê-lo. Cada passo de confiança é uma vitória sobre a dúvida. Cada oração sincera é uma maneira de dizer à sua mente: não necessito entender,
Só necessito confiar. E quando você faz isso, quando deixa de exigir explicações e escolhe crer, algo profundo muda dentro de você. A ansiedade cede gradualmente. A mente se acalma finalmente. E a paz ocupa o lugar que antes estava cheio de perguntas torturantes. Deus não te pede uma fé perfeita e inabalável. Te pede uma fé disposta e obediente. Às vezes, crer será simplesmente dizer: não entendo nada, mas confio. E isso basta perfeitamente. Porque a fé não se mede por quão forte você se sente, mas por quão disposto esteja a dar o seguinte passo. Um passo ainda que o chão trema. Um passo ainda que a lógica diga que não faz sentido. Um passo ainda que seus olhos não vejam ainda o caminho claramente. E esse passo, pequeno mas real, abre portas que a mente jamais poderia imaginar. Porque quando a lógica termina seu alcance, a fé começa a construir o que parecia completamente impossível. Ali, justo na borda do seu entendimento, é onde Deus começa a escrever os capítulos que a razão nunca teria podido redigir. Capítulo 7. A mente teme perder, mas Deus ensina a soltar a algo profundo em nós que se agarra com força desesperada ao conhecido. Pessoas, lugares, rotinas, planos cuidadosamente elaborados. Mesmo quando já não nos fazem bem, quando já nos machucam, custa enormemente soltar. A mente tem medo paralisante de perder, porque confunde perigosamente controle com segurança. Pensa que se tem tudo sob vigilância constante, nada poderá sair mal. Mas o que na realidade acontece é que quanto mais você tenta controlar obsessivamente, mais se cansa, mais se frustra, mais se afasta da paz verdadeira. Soltar não é perder, é liberar o espaço que Deus necessita para fazer algo completamente novo. A mente teme o incerto porque não pode medi-lo nem controlá-lo. Prefere o dolor conhecido que o futuro desconhecido. Mas Deus não te chamou para viver aferrado ao passado doloroso. Te chamou para confiar no que ainda não vês. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura, não a percebereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, contra 18:19. Ele não pode encher suas mãos se você continua aferrado desesperadamente ao que já foi. Às vezes a bênção não está no que chega, mas no que você decide deixar ir corajosamente. Há relacionamentos que não se romperam por casualidade, caminhos que se fecharam por proteção divina, oportunidades que simplesmente não eram suas. E embora sua mente te diga que foi injusto, Deus te diz amorosamente: confie, era necessário. Porque enquanto você chora pelo que perdeu, Ele trabalha no que te fará crescer tremendamente, mas o processo dói intensamente. Porque soltar não é natural para o ser humano. É um ato consciente de fé. É crer que mesmo quando não entende, Deus continua tendo o controle absoluto. Abraão teve que soltar seu próprio filho no altar, não porque Deus quisesse cruelmente tirar algo dele, mas porque queria ensinar-lhe que nada deveria ocupar o lugar da sua confiança total. E estendeu a Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Gênesis 22:10 até 12. Deus não levou Isaque, levou o medo de Abraão de perdê-lo. Às vezes o que Deus te pede não é que renuncie ao que amas, mas ao medo de perdê-lo, porque enquanto o medo governa completamente, a fé não pode atuar livremente. Sua mente te dirá que soltar é renunciar covardemente, mas na realidade soltar é confiar corajosamente. É deixar de carregar o que não te corresponde. É aceitar que há batalhas que não se ganham lutando, mas entregando. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Isso significa que você pode descansar finalmente. Que não tem que resolver absolutamente tudo. Que mesmo quando as coisas não saem como esperava, não está perdendo, está aprendendo. A mente teme perder porque não confia em que haverá algo melhor.
mas a fé te ensina que cada perda pode ser uma porta disfarçada. O que se foi não define seu futuro, só prepara o terreno para o que vem. José teve que perder sua liberdade para alcançar seu propósito. Foi vendido, traído, esquecido, mas o que parecia um final era só uma preparação. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Gênesis 50:20. Deus não desperdiça o dolor, o transforma. Não desperdiça suas lágrimas, as converte em lições. Não desperdiça seus vazios, os enche com algo novo. Às vezes, o mais valente que você pode fazer não é resistir obstinadamente, mas soltar confiantemente. Soltar o que dói, o que já não encaixa, o que te rouba a paz. Soltar não é falta de amor, é reconhecer que o amor verdadeiro não exige correntes. É permitir que Deus reordene o que você não pode controlar, porque quando você solta algo, dentro de você também se libera. A mente se acalma, o coração se sana e a alma respira profundamente. Jesus ensinou o poder de soltar com sua própria vida. Não se aferrou ao poder, nem ao reconhecimento, nem ao seu direito de ser compreendido. E, clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E, havendo dito isto, expirou. Lucas 23:46. Esse foi o ato supremo de rendição. Não foi uma derrota, foi a vitória mais grande da história. Porque quando você entrega o que ama nas mãos corretas, nunca o perde realmente. Só muda de forma. A mente teme o vazio que deixa o que se vai. Mas Deus usa esse espaço para encher-lo com propósito. E enquanto sua mente te diz, não poderá viver sem isso, Deus sussurra, verá que sim. E você verá que sim, porque cada coisa que solta abre o caminho para algo que não poderia ter recebido de outra maneira. A perda nem sempre é um final. Muitas vezes, é o início do verdadeiro crescimento. Soltar também é deixar ir as versões antigas de si mesmo. A culpa, o medo, o perfeccionismo, a necessidade de controlar tudo não pode avançar se continua discutindo com o que foi. Cada dia Deus te convida a começar de novo, mas não pode fazê-lo com as mãos cheias de ontem. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Soltar não é esquecer, é sanar. É entender que o que passou já cumpriu seu propósito. Quando finalmente você decide soltar, algo dentro de você muda para sempre. Já não caminha com medo, caminha com fé. Já não se aferra ao que se vai, confia no que chega. Já não olha atrás com nostalgia, mas adiante com esperança. Capítulo 8. Quando você pensa demais, Deus espera seu silêncio. Pensar é uma bênção quando você sabe se deter, mas um peso esmagador quando não pode parar. Há momentos em que sua mente se converte numa roda que gira sem descanso. Você volta uma e outra vez aos mesmos recuerdos dolorosos, às mesmas dúvidas torturantes, às mesmas preocupações angustiantes. Tenta resolver absolutamente tudo na sua cabeça, como se pensar um pouco mais fosse te dar a resposta que ainda não chega. Mas há um ponto crítico em que o pensamento deixa de ser reflexão e se converte em ruído destrutivo. E nesse ruído, a voz de Deus se perde completamente. Deus não fala na confusão, não se faz escutar entre gritos mentais, nem se impõe sobre seus pensamentos. Ele espera pacientemente. Espera a que você se canse de tentar resolver tudo sozinho. Espera a que sua mente se esgote de tanto analisar. Espera a que você entenda que o silêncio não é um vazio, mas o lugar onde ele pode falar-lhe sem interrupções. Descansa no Senhor e espera nele. Salmo 37:7. O silêncio não é passividade, é sabedoria profunda. É dizer, já não posso mais com minha mente, agora necessito escutar com minha alma. Pensar demasiado é uma forma de medo disfarçado de controle. É essa necessidade de se antecipar, de entender, de prevenir a dor antes que chegue. Mas o que você consegue é multiplicá-la, porque cada vez que sua mente tenta ter todas as respostas,
termina carregando um peso que não te corresponde, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Isso significa que não tem que saber tudo, só tem que confiar. Pensar menos não é ignorar os problemas. É reconhecer que já não pode carregá-los sozinho. Há pensamentos que não se acalmam com mais pensamentos, mas com presença. Você não necessita uma nova ideia, necessita paz. E a paz não se fabrica, se recebe. Mas para receber, lá deve fazer espaço. E o espaço só se cria quando escolhe se deter, quando escolhe calar o ruído interno e dizer a Deus: fala, que teu servo escuta. 1 Samuel 3:10. Samuel não escutou a voz de Deus correndo ou pensando, a escutou descansando. Assim também você, quanto mais tenta forçar uma resposta, mais se afasta dela, porque Deus não compete com sua mente, a convida a descansar. A mente humana busca a lógica, mas Deus trabalha com fé, e a fé não nasce do ruído, nasce do silêncio. É ali onde você entende que não tem que fazer tudo perfeito, que não necessita controlar o resultado, que não tudo depende de você. No silêncio você se dá conta de que a vida não se trata de pensar tanto, mas de confiar mais. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. A prudência te diz: pense bem, mas a fé te diz: entregue já. E entre esses dois mundos, Deus te ensina a encontrar o equilíbrio. Pensar sem que seus pensamentos te dominem. Jesus mesmo se retirava do ruído. E ele retirava-se para os desertos e orava. Lucas 5:16. Não porque necessitasse se isolar do mundo, mas porque entendia que não se pode escutar a Deus no meio de tantas vozes. Você também necessita se apartar, ainda que seja por um momento. Não para escapar, mas para respirar. Não para fugir, mas para escutar. Porque há respostas que não chegarão na pressa, só na quietude. Às vezes você pensa tanto que termina duvidando do que já sabia. Replanteia decisões, reinterpreta palavras, analisa olhares. Sua mente constrói cenários que nunca ocorrerão, mas que te fazem sofrer como se fossem reais. E ali, no meio desse labirinto mental, Deus espera. Não te julga, não se impacienta, só espera. Espera o momento em que decida soltar o controle e simplesmente ficar em silêncio. Porque quando você cala, a mente se rende e o coração começa a entender. O silêncio não é um castigo, é uma porta. Uma porta que te leva da confusão à claridade, do medo à confiança, do cansaço à paz. No descanso e no repouso seríeis salvos. Na quietude e na confiança estaria a vossa força. Isaías 30:15. O problema é que confundimos movimento com avanço. Cremos que pensar, falar ou fazer mais nos aproximará à solução, mas muitas vezes só nos afasta. O que realmente te aproxima à resposta é se deter o suficiente para ouvir o que Deus já está dizendo. Pensar demasiado também pode ser uma forma de desobediência sutil. Porque quando Deus já falou, mas você continua analisando, no fundo está duvidando. Está dizendo com seus pensamentos o que seus lábios não se atrevem a dizer. Não estou seguro de que baste com crer, mas crer sempre bastará. Quando você consegue calar sua mente, algo lindo acontece. Começa a ver com mais claridade. O que antes te preocupava tanto, já não parece tão grande. O que antes te confundia, se ordena sozinho. O que antes te pesava se torna leve. Não porque a situação tenha mudado, mas porque você mudou dentro dela. Porque quando sua mente se aquieta, a alma recupera sua voz. E essa voz sempre te leva à paz. Capítulo 9. A mente busca razões. Deus oferece sentido. Há momentos em que tudo parece se romper sem explicação. Você tenta entender por que as coisas saíram de certa maneira. Por que pessoas se foram. Por que portas se fecharam. Por que a vida mudou justo quando pensava que finalmente tudo estava em ordem. Sua mente busca razões, porque necessita uma lógica para descansar. Mas há processos que não foram feitos para serem compreendidos, mas para serem vividos. Deus nem sempre te dará razões, porque não veio para te justificar os caminhos, mas para te ensinar a confiar no meio deles. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5.
Esse versículo soa simples, mas é um desafio profundo. Não se apoiar no seu próprio entendimento significa aceitar que sua mente nem sempre poderá explicar tudo, que há coisas que só têm sentido quando as olha com os olhos da alma, e a alma entende o que a mente não pode. Que os tempos difíceis também formam parte de um propósito, que as demoras escondem ensinamentos, que as perdas abrem espaço para algo que ainda não vê. A mente necessita causas e efeitos, mas a fé só necessita uma voz, a de Deus. E essa voz nem sempre explica, às vezes só acompanha, te sustenta no meio do caos e te lembra que, embora não entenda nada, não está sozinho. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, contra 8 até 9. Essa distância entre sua lógica e o propósito de Deus não é um castigo, é uma proteção. Se você entendesse tudo desde o princípio, deixaria de confiar. Mas quando não entende e ainda assim escolhe seguir, sua fé cresce, seu caráter se fortalece e seu coração se alinha com algo maior que seus planos. A mente diz: isto não tem sentido. Deus responde: ainda não, mas terá. E esse ainda não é onde a fé se forma. A fé não cresce na claridade, cresce na neblina. Não floresce quando tudo se explica. Floresce quando não resta outro remédio que confiar. Moisés não entendeu por que teve que passar pelo deserto. José não compreendeu por que foi vendido por seus irmãos. Maria não sabia como poderia ser mãe sem ter conhecido o varão. Nenhum deles tinha razões claras, mas todos encontraram sentido, porque o sentido não se descobre antes do caminho, se revela no percurso. Sua mente quer entender antes de obedecer, mas Deus te convida a obedecer para entender. Te pede dar passos quando não vê o chão, falar quando parece inútil, seguir quando tudo parece perdido, pela fé. Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Hebreus 11 contra 8. Isso é confiar mais além da razão. Caminhar sem mapa, com a certeza de que não está sozinho. Porque quando você segue a Deus, o sentido não se perde, só se atrasa. Às vezes você busca razões para a dor, mas a dor nem sempre tem uma explicação, tem uma função. Te ensina a soltar o que não pode controlar, a olhar o essencial, a valorizar o que havia dado por certo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8:28. Não diz algumas coisas, diz todas. Também as que doem, também as que confundem, também as que preferiria apagar. Porque Deus não desperdiça nada, nem as lágrimas, nem as quedas, nem os silêncios. Cada coisa tem um sentido, embora ainda não possa ver. A mente busca respostas imediatas, mas Deus te ensina paciência. Te lembra que as peças não encaixam de golpe, que a história se entende melhor quando passa o tempo. E quando esse tempo chega, você olha atrás e diz: agora entendo. Mas entendeu não porque te explicaram, mas porque viveu. A vida com Deus não é um exame de lógica, é uma escola de confiança. Não te pede que resolva, te pede que permaneça. Pensar demasiado pode te tornar prisioneiro de suas próprias perguntas. Às vezes, a necessidade de entender se converte numa forma de resistência. Porque enquanto tenta explicar tudo, se nega a avançar. Mas há algo libertador em aceitar que não tem que saber tudo para seguir caminhando. Quem confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Salmo 125 contra 1. A estabilidade não vem de entender, vem de crer. Não vem de ter razões, mas de saber que inclusive o que não entende tem propósito. Quando você deixa de buscar razões e começa a buscar sentido, tudo muda, porque as razões respondem à mente, mas o sentido responde à alma. A razão te diz: por que passou isto? O sentido te mostra: para que te serviu? A razão se cansa quando não encontra lógica, mas o sentido te dá força, inclusive no caos. E essa força não vem de você,
vem de saber que nada se escapa das mãos de Deus. Talvez não entenda por que algo terminou, por que alguém se foi, por que esse sonho não se cumpriu, mas o sentido chegará quando vir o que Deus estava preparando atrás dessa perda. Chegará quando descobrir que o fechamento de uma porta foi a maneira mais amorosa de te redirigir. Chegará quando olhar atrás e entender que aquilo que tanto te confundia era exatamente o que te estava formando. Assim que deixe de buscar razões onde só há propósito, deixe de exigir explicações e comece a abraçar o processo. Porque quando sua mente se rende, a alma vê o que antes não via. E ali, nesse instante de claridade que não provém do raciocínio, mas da fé, você entende o que sempre esteve diante de você. Que Deus nunca te confundiu, só estava te guiando a um sentido mais alto que sua razão jamais teria podido compreender. Capítulo 10. A verdadeira paz chega quando a mente se cala. Há silêncios que assustam, mas também há silêncios que saram. Não o silêncio externo, mas o interno. Esse que ocorre quando a mente deixa de brigar, quando os pensamentos deixam de se empurrar uns aos outros buscando respostas, quando a alma por fim pode respirar. A verdadeira paz não aparece quando tudo sai bem, aparece quando sua mente se acalma. Porque não é o mundo que tem que se aquietar, é seu interior, e essa calma não se consegue com mais esforço, se alcança quando você decide confiar. A mente crê que a paz se consegue resolvendo tudo, fechando todos os ciclos, entendendo todos os porquês. Mas a paz não depende de ter tudo sob controle. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7 não diz: quando você entender tudo, terá paz. Diz: a paz excede o entendimento. Isso significa que chega inclusive quando nada encaixa, quando ainda dói, quando continua sem entender por que passou o que passou. É um tipo de paz que não se explica, só se sente. E uma vez que a sente, já não pode voltar a viver sem ela. Sua mente te repete que não pode descansar, que há coisas pendentes, que se você se detém tudo se desmorona. Mas Deus te sussurra o contrário. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Descansar não é deixar de fazer, é deixar de resistir, é deixar de lutar contra o que não pode mudar. É permitir que a mente se renda ao coração e o coração se renda a Deus. Porque enquanto você continua tentando controlar o incontrolável, a paz não tem espaço para entrar. A mente vive entre o passado e o futuro, o que foi e o que poderia ser. E nessa distância, o presente escapa, mas Deus habita no agora. A paz não está no ontem nem no amanhã. Está neste instante, quando você escolhe deixar de pensar no que não pode resolver e simplesmente estar. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Mateus 6:34. Sua mente diz: pense em tudo o que pode sair mal. Mas a fé responde: agradeça tudo o que ainda continua bem. Porque enquanto a mente se preocupa, o coração agradecido encontra descanso. Às vezes a mente não cala porque não quer perder o controle. Sente que se deixa de pensar as coisas se desmoronarão. Mas a verdade é que quando a mente cala, Deus atua. Quando você se solta, Ele ordena. Quando você se acalma, Ele te guia, porque sua voz não compete com seu ruído. Simplesmente espera que você baixe o volume dos seus pensamentos para poder escutar o que já estava dizendo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Ser quieto não significa ser passivo. Significa reconhecer que não necessita dirigir tudo. Significa descansar na certeza de que não está sozinho, de que sua história não depende do seu controle, mas da fidelidade dele. A mente grita, mas a fé sussurra. E esse sussurro é onde habita a paz. É suave, paciente, constante. Não te empurra, te convida. Te convida a deixar de correr atrás do que não pode alcançar, a deixar de carregar o que não te pertence, a deixar de imaginar futuros que talvez nunca cheguem. Te convida a voltar ao presente, ao momento em que tudo o que realmente importa continua aqui. Sua vida, sua respiração, sua presença.
Há um ponto no caminho onde você entende que a paz não se conquista, se recebe, que não é uma meta que alcança quando tudo melhora, mas uma eleição que faz ainda quando nada mudou. A mente diz: quando tudo se acomodar, descansarei. Mas a alma madura diz: descansarei e depois tudo se acomodará. A mente necessita condições. A alma só necessita fé. E a fé sempre encontra calma no meio do caos. Jesus dormia no barco enquanto a tormenta rugia. Seus discípulos estavam aterrorizados, convencidos de que iam morrer. Mas ele descansava. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Marcos 4:37 até 38. Eles pensavam que a paz viria quando o vento parasse. Mas Jesus mostrou que a paz pode existir inclusive no meio do vento. Porque a paz não depende do que passa fora, depende do que ocorre dentro. Quando sua mente se aquieta, a alma começa a escutar. E o que escuta não são promessas vazias, mas lembretes firmes, que você não está sozinho, que isto também passará, que a tormenta não tem a última palavra. Então, o que antes te preocupava começa a perder força. O medo diminui, a ansiedade se apaga e um suspiro profundo substitui o ruído. Não porque tudo tenha mudado, mas porque você mudou ao decidir confiar. A verdadeira paz não se encontra correndo, se encontra se detendo. Não se encontra entendendo, se encontra crendo. Não se encontra quando sua mente controla tudo, mas quando finalmente se cala. E nesse silêncio cheio de presença, nesse instante onde já não há perguntas, só entrega, você descobre o que sempre havia estado buscando. A calma que nenhuma tormenta pode tirar, a certeza que nenhuma dúvida pode romper, a paz que nenhuma mente pode fabricar, porque vem daquele que não muda e que continua repetindo em voz baixa: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Obrigado por acompanhar esta jornada no caminho da luz. Que você possa encontrar o silêncio onde Deus fala, a paz que excede todo o entendimento e a fé que te sustenta mesmo quando a mente não compreende. Até nosso próximo encontro.